Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que você esteja bem. Espero que você tenha tido um ótimo dia, ou se estiver começando o dia agora, que você tenha um dia excepcional, excelente, que você alcance seus objetivos. Então eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre blocos econômicos, né? Então é um tema muito importante que todos os dias nos jornais, nas mídias, né? Nos portais de notícias a gente vê, escuta, né? Vê, escuta, lê coisas a respeito, certo? Então eles fazem parte do que nós chamamos na geografia, nos estudos das ciências humanas, políticas, de nova ordem mundial, tá certo? Então deixo aqui uma primeira pergunta para vocês, um desafio, cuja resposta eu vou dizer, né? Vou conferir com vocês no final de nossa aula. Observem esse mapa, né? Ele é um mapa que eu peguei, puxei aí no Google, né? Como todas as imagens, praticamente, eu pego lá no Google Images. Então, observem esse mapa. Esse mapa é o que mostra, supostamente, a União Europeia, certo? Que é um bloco econômico que a gente vai estudar hoje. Eu quero que vocês observem aí e identifiquem um país desses que estão aí. Você pode pausar o vídeo e olhar e tentar adivinhar para no final a gente ter a resposta. O país desses aí que recentemente saiu da União Europeia e causou o maior estardalhaço mundo afora devido a essa sua decisão de romper o acordo que tinha com a União Europeia e sair do bloco. E recentemente esse processo de saída ele foi concluído, né? Efetivamente esse país acabou saindo do bloco. Então me identifiquem aí qual país desses que estão aí que recentemente saiu da União Europeia e no final a gente conversa, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, contexto histórico, né? Vamos entender o que era a velha ordem mundial de maneira bem sucinta e o que vem a ser a nova ordem mundial, porque existe toda a explicação por trás disso daí para que nós tenhamos o entendimento da lógica, né? Dos blocos econômicos. Antigamente, na época da Guerra Fria, vocês devem ter estudado isso já em algum momento da vida de vocês. A Guerra Fria foi o conflito que existiu, conflito não armado diretamente, mas diplomático, econômico, político, etc., de influência, de hegemonia entre dois sistemas sociopolíticos e econômicos, que são o capitalismo, representado aí pelos Estados Unidos, e o comunismo soviético, né, que é representado pela União Soviética principalmente. Então a gente tem essas duas ideologias que se digladiavam, que se enfrentavam, que queriam ter mais poder do que a outra, caracterizando a Guerra Fria. Então a Guerra Fria foi esse conflito pós Segunda Guerra Mundial, conflito não diretamente, né? Não houve um conflito armado direto entre União Soviética versus Estados Unidos, não houve. Houve eventuais conflitos que foram influenciados por essa Guerra Fria. Mas, nessa época, nós tínhamos a chamada Cortina de Ferro, que passava, era mais ou menos essa linha vermelha aqui, pessoal, que está representada nesse mapa, que passava países, que dividia, melhor dizendo, países de orientação comunista, que eram, digamos assim, estavam no satélite na órbita da União Soviética, e os países que recebiam o aporte financeiro, o suporte econômico dos Estados Unidos, que faziam parte aí do Plano Marshall, que era nada mais nada menos do que a injeção de dinheiro que os Estados Unidos colocavam na Europa para reconstruir os países, as economias desses países no contexto pós Segunda Guerra Mundial, onde os países estavam naturalmente, né, destruídos, certo? Então foi esse incentivo. Em troca, é claro, os Estados Unidos não fizeram porque são bonzinhos, queriam o apoio geopolítico desses países no conflito da Guerra Fria contra a União Soviética. Então, pessoal, antigamente você tinha esses países, então não tinha liberdade para ultrapassar essa cortina de ferro para cá, né? Como nós temos hoje de circular as pessoas livremente, os produtos,
os serviços, né, o comércio entre os países se dá, né, hoje de maneira muito mais aberta. Antigamente não era assim, existia essa cortina de ferro, certo? No final da década de 80, começo dos anos 90, a Guerra Fria ela começa a terminar, ela termina, né, vamos dizer, a partir dessa época, quando os regimes de orientação comunista não conseguiram adaptar suas economias e as pessoas, por sua vez, ficavam insatisfeitas e acabavam migrando para o lado ocidental, para o lado capitalista, devido à liberdade de expressão, que era maior, notadamente, que a liberdade também de ir e vir, de comprar, de vender as coisas, enfim, uma série de fatores que daria pano para a manga para nós termos uma aula específica, mas não é o caso, certo? Então a gente só vai tentar entender como isso impactou na formação de blocos econômicos. Quando cai simbolicamente e concretamente, como vocês veem nessa imagem, o Muro de Berlim, que era esse muro que separava, vejam aqui, ó, a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Esse muro estava em Berlim, perdão, que hoje é a capital da Alemanha, e por sua vez é um país unificado, não é mais dois países, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental era assim no passado, mas hoje é uma Alemanha unificada. Então essa queda no Muro de Berlim significou o fim da divisão entre duas Alemanhas e também o fim da Guerra Fria, o fim dessa cortina de ferro que nós estamos vendo aqui, certo? Vamos para frente. Então, a partir daí começa a existir a nova ordem mundial, aquela velha ordem da Guerra Fria, ela cai por terra e passa a existir apenas um mundo, vamos dizer assim, um mundo que vai se unir cada vez mais, que vai se integrar cada vez mais por meio do comércio, da tecnologia, do fluxo de pessoas e de mercadorias, tá certo? Então, os blocos econômicos, antes de nós iniciarmos falando dos tipos, né? Os blocos econômicos, pessoal, imaginem um clube, né? Uma associação, vamos colocar aqui uma confederação. Vamos colocar um exemplo mais prático, que quem acompanha esporte deve saber. A CBF. A CBF é o quê? É um bloco formado por várias federações de estados que reivindicam junto à CBF suas causas, suas necessidades. A Federação do Estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Acre, de Roraima e por aí vai, certo? Os blocos econômicos são uma espécie de clube onde os países que são chamados países membros, né, eles adotam políticas de união, de desenvolvimento e crescimento econômico mútuo, de modo que todos possam crescer e se desenvolver economicamente, certo? Como é que se faz isso? Diminuindo as barreiras tarifárias para produtos, serviços, diminuindo as burocracias para a circulação de pessoas, certo? Então, uma série de medidas você pode auxiliar ao aumento, né, vamos dizer assim, do comércio entre os países, tá certo? Então, os tipos de blocos econômicos. Vamos começar a falar sobre os principais, né? No caso, o primeiro tipo é a zona ou área, tanto faz, de livre comércio. Aqui já está dizendo, pessoal, o que é que caracteriza uma área de livre comércio? Quando você tem circulação livre de produtos, certo? Entre os países membros, sem tantas taxas ou sem nenhuma taxa sobre esses produtos, certo? Então, esse é o caso, por exemplo, de alguns blocos econômicos, como a área de livre comércio das Américas, que existia com muito mais força no passado, mas hoje a gente já ouve falar menos dela, certo? São exemplos de áreas de livre comércio, ALCA, no caso, Área de Livre Comércio das Américas. Então, são exemplos de área ou zona de livre comércio, tá certo?
Então já temos uma diferença aí que a gente vai ver em relação às outras, né? A área de livre comércio, ela não cobra tantas taxas ou não cobra nenhuma taxa sobre produtos que circulam entre os países membros, certo? A união aduaneira, esse é o segundo estágio. Vamos entender o seguinte: eu tenho o primeiro estágio, o segundo estágio ele já vai ter os benefícios do primeiro estágio mais alguma coisa. O terceiro estágio vai ter os benefícios do segundo e do primeiro mais um adicional, uma coisa específica dela. O quarto estágio vai ter os benefícios dos três anteriores e mais uma diferenciação particular dele, certo? Então vamos entender como se fosse uma caixinha dentro da outra, de outra maior, certo? A união aduaneira, pessoal, como eu coloquei aí para vocês, além dos benefícios da área de livre comércio, você tem a criação de regras comuns de comércio com países exteriores, ou seja, tarifas de importação comum, certo? Para fortalecer economicamente os países do bloco e, de certa forma, equilibrar, né? Equilibrar a relação desses países com o mercado externo. O exemplo mais próximo da gente é o Mercosul. O que é o Mercosul? O Mercosul é um bloco econômico que o Brasil, do qual o Brasil faz parte. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são os 4 membros plenos, certo? Desde 91, quando surgiu esse bloco. Então, esse bloco ele é uma união aduaneira, mas não é perfeita ainda, porque você tem a discrepância que existe entre o Brasil e os outros três, até pelo tamanho do Brasil e pelas vantagens comerciais que o Brasil tem na relação com os próprios países do bloco e os outros países do mercado externo, você tem uma certa desigualdade de peso econômico aí, que caracteriza uma imperfeição nessa união aduaneira, certo? Então, que beneficia o Brasil não necessariamente beneficia a Argentina, Paraguai e Uruguai, que são países com menor potencial econômico do que o nosso, tá certo? Mercado comum, repito, o mercado comum, que é o terceiro estágio de integração de blocos econômicos, ele congrega as vantagens das duas fases anteriores, ou seja, ele além de ser a área de livre comércio, ele também é união aduaneira. E agora também você vai ter outras particularidades, que são quais? Fluxo comercial, olha só como já avança. Fluxo comercial de capitais, o que é capitais? Grana, né, pessoal? Que circula livremente entre os bancos de cada país que aí está inserido, certo? De mão de obra, ou seja, um profissional que é solicitado para trabalhar em outro país, né? Circula livremente e tem as mesmas vantagens e benefícios no país para o qual ele vai, e de serviços na internet, educação, prestação de algum serviço público. Você tem essa unificação, vamos dizer assim, de qualidade entre os países, certo? Qual é o exemplo principal de mercado comum? A União Europeia, que é o bloco econômico no mundo que está mais avançado em termos de integração. Eu estou aqui, não sei se dá para vocês verem, acho que dá. Camisa da Croácia, né? Gosto de camisas de time, vocês devem saber. Então, essa aqui é a camisa da Croácia. Croácia é um país que faz parte da União Europeia. Então, essa imagem aí mostra, não a Croácia, mostra o porto de Roterdã, que fica na Holanda, é um dos maiores portos do mundo. É aí que entram e de onde saem vários produtos resultantes de comércio com os países estrangeiros à União Europeia, certo? Então, a União Europeia é uma espécie muito avançada de mercado comum. Para vocês terem uma ideia, a União Europeia ela tem parlamento próprio, ela tem uma moeda única que serve para vários países e ela tem uma estabilidade institucional, ou seja, tem a questão de ter um parlamento. Imagina, pessoal,
não é uma Câmara ou um Senado de um país, é um Parlamento Europeu. Ou seja, imagina, os caras estão anos-luz na nossa frente nesse quesito, tá certo? E a Croácia faz parte desde 2013, né? É um dos membros mais recentes da União Europeia. E por fim, é o quarto estágio, né? Mais uma vez eu vou falar da União Europeia, porque ela se encaixa, ela é o único bloco que pode se encaixar nesse estágio, certo? União monetária. O que é monetária? Moeda, né? Dinheiro, certo? Inclui também a coordenação de políticas econômicas e de defesa e a utilização de moeda única. Qual é a moeda única? O euro, certo? Atenção que nem todos os países da União Europeia adotam o euro, né? São a maioria, é claro, que adota o euro. Então, o euro é a moeda única que tem estabilidade muito boa em termos de câmbio, né? Para você ter uma ideia, o euro está em torno de R$ 7. Um euro está em torno de R$ 7. É uma das moedas mais fortes do planeta. Então, pessoal, além da moeda única, a União Econômica e Monetária pressupõe uma adoção de políticas econômicas similares, né? O país, ele não, para entrar na União Europeia, para fazer parte da União Europeia, desse clube, vamos dizer assim, da União Europeia, ele não pode se endividar mais do que ele pode pagar, certo? Então ele tem um certo patamar de dívidas, se não me engano é 30% do PIB, certo? Então a crise, por exemplo, de 2008, que nós tivemos uma crise no capitalismo em 2008, colocou países aí como Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda à beira de um colapso, à beira até de serem expulsos da União Europeia, porque não estavam conseguindo equilibrar suas finanças, ou seja, estavam com uma dívida pública altíssima, tá certo? Então, preste atenção, porque além da moeda única, a União Monetária pressupõe a adoção de políticas econômicas comuns a todos os países, né? Uma espécie de um âmbito de metas mesmo para a economia, para arrumar a casa e para não ficar devendo mais do que pode pagar, certo? Bom, aqui está uma pequena representação dos principais blocos econômicos do planeta, né? Então nós temos aqui alguns que vocês certamente já ouviram falar, inclusive já falei de alguns aqui nessa aula, né? Tá aqui o Mercosul, o Pacto Andino, aqui também na América do Sul, certo? CARICOM, que pega o Caribe, certo? Aqui você tem a NAFTA, que nós vamos falar daqui a pouco, a União Europeia, a Comunidade dos Estados Independentes. Lembra que tinha a União Soviética? Agora não tem mais União Soviética, mas tem a Comunidade dos Estados Independentes, que congrega vários países que fizeram parte da antiga União Soviética, que estão aí sob a liderança da Rússia na nova ordem mundial, né? A Rússia virou um país independente, assim como outros também viraram independentes. Na África você tem alguns, mas ainda de integração muito fraca, comparado com a União Europeia, sobretudo. Até mesmo em relação ao Mercosul, a integração africana ainda é muito incipiente. A ASEAN, que fica aqui no Sudeste Asiático, certo? E o Fórum das Ilhas do Pacífico, né? Que congrega alguns países da Oceania. Uma rápida viagem aqui nos blocos econômicos para que vocês se inteirem sobre esse tema. Então vamos falar de alguns, né? O primeiro deles é a NAFTA. NAFTA significa, ao pé da letra, em tradução livre, né? Acordo de Livre Comércio da América do Norte, North American Free Trading Accord, ou seja, uma área de livre comércio envolvendo os 3 países da América do Norte, que são quais, gente? Estados Unidos, Canadá e México. Tá aqui estão aqui, no caso, as bandeirinhas dos 3 países, né? Vejam só que interessante.
Estados Unidos e Canadá são países extremamente desenvolvidos. O México, ele é um país emergente, ele é um país de extrema desigualdade social ainda. É um país que ainda tem sérios problemas sociais, certo? Claro que os Estados Unidos também têm, mas o México possui muito mais, né? Então aqui você tem uma desigualdade extremamente grande de capacidade de negociação, né, entre Estados Unidos e Canadá e o México. Então, quais são os impactos negativos, por exemplo, do NAFTA para o México? Como é uma área de livre comércio, né, você já libera, por exemplo, os produtos americanos entrarem no México. E aí o que vai acontecer? As indústrias mexicanas não conseguem ter a mesma qualidade e ter o mesmo preço de custo das empresas americanas, porque não tem poderio econômico para isso. Então, consequentemente, as empresas mexicanas tendem a perder na concorrência com as americanas, de modo que os Estados Unidos sempre saem ganhando nessa disputa, né? Porque acaba sendo também uma disputa, já que é uma área de livre comércio, certo? Então aí você tem que ter atenção nessa desvantagem do México, que já gerou muitas crises recentes na economia desse país, tá bom? Aqui, a União Europeia, falaremos agora mais profundamente sobre ela, certo? Ela surge ali, minha gente, no pós-Segunda Guerra, um pouco depois do pós-Segunda Guerra, né? Com a integração ali de países que chamávamos de Europa dos Seis. De início, antes até da Europa dos Seis, você tinha aqui os Países Baixos, ó, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Era o chamado Benelux. Em inglês, Bélgica é Belgium, né? Holanda é Netherlands, com NE no começo, e Luxemburgo é Luxemburgo mesmo, né? Então você tem o Benelux, isso antes até da Europa dos Seis, que começou em 57, né? Esses três países aqui foram o início de tudo, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, porque eles já se integravam economicamente, até antes, né, da Europa dos Seis. Depois, como o negócio começou a dar certo e os países vizinhos precisavam também reconstruir suas economias, e não se faz nada sozinho, né, na economia também, você teve a união entre França, Alemanha e Itália. Ó. São três países aqui que foram bastante atingidos, devastados pela Segunda Guerra Mundial. Estavam com suas economias completamente destruídas, em frangalhos. Né? Então precisavam unir forças para sair dessa lama. Então eles formaram aí a Europa dos Seis. Além, é claro, do poderio econômico e do potencial de cada um, mesmo com a economia momentaneamente ruim, né? Por exemplo, tinha muitas áreas de carvão, de aço, que poderiam favorecer a industrialização desses países, certo? Então, uniu-se o útil ao agradável. Depois, em 73, já mais na frente, em plena Guerra Fria, surge a Europa dos Nove, né? Aí congrega Reino Unido, preste atenção no Reino Unido, Irlanda. Atenção que Reino Unido e Irlanda são coisas diferentes. Reino Unido é formado por quatro países, né? Os três dessa ilha aqui, chamada Ilha da Grã-Bretanha, que são Inglaterra, País de Gales e Escócia, e a Irlanda do Norte, que é chamada de Ulster, né? É esse paísinho aqui, que fica na Ilha da Irlanda. A Irlanda, vamos dizer assim, a Irlanda do Sul, que é a República da Irlanda, chamada de Eire, é um país independente, tá? De religião majoritariamente católica. Já o Reino Unido é de religião majoritariamente protestante anglicana, certo? Então esses países, juntamente aí com a Europa dos Seis, mais Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, né, que fica aqui na península da Jutlândia, próxima à Alemanha, eles formaram em 73 a Europa dos Nove, certo? Então veja que o negócio vai crescendo, vai congregando cada vez mais países.
Aí em 81 entram Grécia. Entra quem? Grécia, no caso, né? Entra ou não? Entra. Grécia. Fica a Europa dos 10. A Grécia que também estava reconstruindo sua economia. Em 86, veja que interessante, a Europa dos 12, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são países, em comparação aos outros da União Europeia, bem atrasados, né? Porque eles entraram depois devido também às crises políticas que viviam. Vamos lembrar que Portugal e Espanha, até os anos 70, Portugal no caso até 74, vivia sob ditaduras, né? Então, Portugal teve o salazarismo, a Espanha teve o franquismo. A Espanha até hoje é uma monarquia muito contestada, a Espanha é cheia de crises territoriais, geopolíticas entre os seus territórios autônomos, como a Catalunha, né, País Basco, que querem a sua independência, reivindicam sua independência até os dias atuais. E esses dois países, eles são até hoje de economia muito frágil perante o bloco econômico da União Europeia. São economias fracas no bloco econômico, tá? Eu estou falando especificamente na União Europeia, certo? São países de economia periférica ainda hoje. Vamos lembrar que é um bloco, ok, você tem a União, aquela coisa bonitinha, os acordos, mas você tem as desigualdades internas. Você não pode comparar hoje, por exemplo, a França e a Alemanha, que são as principais potências do bloco econômico europeu, com Portugal, Grécia, tá? Romênia. São países periféricos. É claro que você tem desigualdades internas aí também, tá certo? Então, Portugal e Espanha, a Península Ibérica, só entrou na União Europeia em 86. Em 95, já no pós-Guerra Fria, entram os países nórdicos, né? Suécia, Finlândia, que são países que se caracterizam até os dias atuais por um alto nível de desenvolvimento social, ou seja, eles têm um IDH altíssimo, em torno de quase né? Vamos dizer, quase que a perfeição, por vários motivos, né? Isso daria tempo para uma aula específica, não vou entrar muito nessa discussão, certo? Então, esses dois países, mais a Áustria, formaram em 95 a Europa dos 15. Já em 2004, veja, a moeda euro ela começa a ser inaugurada, começa a ser discutida, a ser pensada de modo mais efetivo a partir dos anos 2000, certo? Em 2004 já tem o euro, a moeda única. E aí entram mais países no bloco, os países aqui da Europa Central e os países bálticos, são esses aqui, ó. Os países bálticos são esses três, Lituânia, Letônia, Estônia. Eles são chamados de países bálticos porque são banhados pelo Mar Báltico, que é esse aqui, ó, entre a Estônia e a Finlândia, né? Então eles são banhados pelo Mar Báltico. Aí você tem os países aí como a Polônia, República Tcheca e Eslováquia, no passado eram a Tchecoslováquia, né? Depois do desmembramento, viraram dois países independentes, certo? Hungria e Eslovênia. Eslovênia fazia parte da antiga Iugoslávia. Iugoslávia que também foi um país de orientação comunista e se desmembrou em vários países independentes também, depois da Guerra Fria, certo? 2007 você tem uma ampliação maior, né, ainda, pegando Romênia e Bulgária, que são países bem pobres também, bem fraquinhos economicamente na União Europeia. De modo que hoje você não tem um país aí, né, pessoal? Eu fiz essa perguntinha no começo para vocês, qual era o país daquele mapinha de então que eu coloquei lá, e desse aqui também, que esse daqui não está atualizado, propositalmente eu fiz isso, para mostrar que o Reino Unido não está na União Europeia mais. Beleza? Então, correta resposta se você pensou o Reino Unido. Certo? Então, esse processo de saída do Reino Unido da União Europeia é chamado de Brexit. A palavrinha exit, E-X-I-T em inglês, é saída, né? E BR são as primeiras letras de Britain,
ou seja, britânico, né, da ilha da Grã-Bretanha. De um modo geral, o Reino Unido ele saiu da União Europeia por vários motivos, né? Primeiramente, veja a questão geográfica, né? Sempre na história do Reino Unido ele foi meio que isolado do contexto continental. O Reino Unido está em duas ilhas, né? A Irlanda do Norte e os países da Grã-Bretanha. Então ele está em ilhas, ele não está no continente. Isso já é uma barreira geográfica natural, né? Para a integração do Reino Unido ao continente europeu. Depois, os movimentos de extrema-direita no país começaram a reivindicar, né, maior espaço de decisão para os britânicos, melhor dizendo, os habitantes do Reino Unido, né? Então, houve essa coisa de Reino Unido acima de todos, né? Os estrangeiros não podem interferir na nossa política, uma clara referência à União Europeia, né? A questão da migração, porque se pensava durante a crise econômica de 2008, principalmente, que os empregos estavam sumindo em grande parte por conta dos imigrantes que estavam vindo entrando no país de modo indiscriminado e por aí vai, certo? Uma série de insatisfações, rancores, mágoas históricas foram sendo acumuladas até que culminaram nesse processo de saída do Reino Unido da União Europeia, beleza? Então é isso, a questão da União Europeia a gente pôde compreender sucintamente, né? E aí vamos avançar para a APEC, né? A APEC é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Essas siglas, pessoal, estão diferentes, vamos dizer assim, das letras iniciais em português, porque elas são originalmente em inglês. Aqui, Asia and Pacific Economic Cooperation, certo? Então, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Vejam, ele pega países que vão aqui, ó, Canadá, Estados Unidos, México, alguns países andinos como o Chile, e aí você vem aqui para a Oceania, Austrália, Nova Zelândia, certo? Você pega até a China, Japão. A grande liderança deste bloco econômico é o Japão, tá certo? O Japão ele se destaca nesse bloco na condução das discussões e das negociações. Então, veja, ele já está dizendo qual é o nome dele. A Ásia, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ele pega países asiáticos e da Oceania também, certo? E do Pacífico, que são banhados, ó, pelo Oceano Pacífico. Então, você já sabe, se é banhado pelo Oceano Pacífico, provavelmente, tirando algumas exceções aqui, né? Como, por exemplo, a Venezuela, a Colômbia, o Panamá, Guatemala, tirando algumas exceções, eles são integrantes da cooperação econômica da Ásia do Pacífico. Esse oceano aqui que está no meio, né, é o Oceano Pacífico. Então é super simples de entender, beleza? E aí a conclusão, vamos encerrando, caminhando para o final. Caminhamos para a desintegração, por quê? Porque cada vez mais os movimentos de extrema-direita eles têm reivindicado um caminho solitário para os países, né? E isso é muito perigoso porque coloca em xeque todos os aprendizados que nós tivemos com as guerras mundiais. Aqui você vê as imagens de pessoas, de políticos de extrema direita ao redor do mundo. Aqui a Marine Le Pen, né, da França, France First, ou seja, França em primeiro lugar, Donald Trump, né, que saiu da presidência dos Estados Unidos depois de tentar toda a forma de golpe, né, inclusive a invasão ao Capitólio lá nos Estados Unidos, não aceitando a sua derrota. E, curiosamente, vejam, no Brasil nós temos um presidente que se elegeu com qual lema, pessoal? Brasil acima de tudo, né? Ou seja, uma coisa que foi uma continuidade de ideologias de extrema-direita que não começou aqui. Foi uma continuidade de processos que se iniciaram em outras partes do mundo. Então, esse vento, vamos dizer assim, político da extrema-direita, ele culminou em Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro se elegeu com esse discurso de moralizar, de tirar a corrupção, de colocar o Brasil em primeiro lugar, né?
Então, esses discursos, eles historicamente, eu não estou falando aqui por mero partidarismo político, eles são muito perigosos, porque eles são uma primeira porta para conflitos que marcaram a humanidade. Os nacionalismos exacerbados sempre suscitaram guerras, conflitos armados, enfim, o caos, né? Para que sejamos mais objetivos. Tá bom, gente? Então, deem uma lida no conteúdo, né? Eu vou mandar esse vídeo para vocês, assistam ele mais de uma vez se for necessário, porque é um tema muito complexo. Resolvam as atividades e quaisquer dúvidas, né, podem me procurar, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e se cuidem.